Estamos aqui para trazer mais uma aula para vocês. Nessa aula de número 5, nós falamos de accountability, fundamentos da auditoria governamental. Vamos ao nosso slide e seguimos a nossa aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like para melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Vamos lá. Seguindo aqui no nosso slide, o que nós temos? Nós temos trazido aí da nossa apostila que a auditoria é fundamental para fazer o controle dos procedimentos e processos e verificar a adequação ou não ao padrão estabelecido. Então temos aí mais um conceito de auditoria. Ela adquire maior relevância quando voltada ao setor público, visto que envolve interesses de toda a sociedade. A auditoria é responsável pela análise e avaliação da eficiência e eficácia na aplicação de recursos públicos no que tange serviços que são prestados à população. Nesse capítulo, você vai entender o que é auditoria e obter uma visão geral da auditoria no setor público. Também vai compreender e diferenciar diversos tipos de auditoria no setor público e princípios atrelados a essa atividade. Então, basicamente, uma continuidade da aula anterior. Conceitos básicos. A auditoria pode ser considerada uma atividade sistemática de verificação e avaliação dos controles internos, dos processos e dos documentos, por meio da aplicação de procedimentos e técnicas específicas para subsidiar a emissão de uma opinião pelo auditor. Então, aqui, a auditoria nada mais é do que um conjunto de técnicas que agrupadas vão subsidiar o auditor na emissão de uma opinião. Existem vários conceitos de auditoria que podem ser encontrados na doutrina e muitas vezes com um enfoque restrito. E aqui é um conceito também. Então, cabe aí a gente ir somando esses conceitos, porque na hora da prova pode cair algum deles. Sob um enfoque contábil, segundo ATI, auditoria é uma especialização contábil voltada para testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial, implantado com o objetivo de expressar uma opinião sobre determinado dado. Nesse mesmo sentido, Crepaldi apontam que a auditoria consiste no levantamento, no estudo e na avaliação sistemática das transações e procedimentos, das operações, das rotinas, das demonstrações financeiras de uma entidade. Então a gente vai ver que o conceito é bem amplo, tá? E tem bastante elementos, tá? Até grande aqui esse conceito, é bem estendido. Com enfoque mais técnico, Silva, 2012, afirma que a auditoria é um processo de trabalho pautado por verificações, realizado por meio de comparação de uma condição com um determinado critério. A condição correspondente à situação encontrada pelo auditor durante a execução da auditoria, não sendo a constatação em si, mais a verificação do que está ocorrendo na unidade. O critério consiste na base de sustentação dos trabalhos executados pelo auditado, como manuais, leis, decretos, portarias, resoluções, determinações por escrito, bem como outros documentos que estabelecem regras e procedimentos de observância obrigatória. Então, quando o Silva traz que é um processo pautado por verificações realizado por meio de comparação a condição de um critério determinado, que critério é esse? São as leis,
São os decretos, portarias, resoluções, são ordens dadas por escrito, ou outro tipo de procedimento de observância obrigatória? Qual é a base de sustentação que eu vou utilizar? Normalmente, quando eu vou fazer uma auditoria, existe uma base de sustentação. Okay? Então, esse é mais um conceito. Em um conceito mais amplo, a auditoria avalia a relação de accountability, que nada mais é que a obrigação de responder pelos recursos colocados à disposição. Tá? A obrigação de prestar contas dos recursos a qual foi colocado sobre a disposição do gestor. Envolve a obrigação de prestar conta decorrente da responsabilidade que tenha sido delegada, presumindo a existência de duas partes. Uma que delega a responsabilidade principal e a outra que aceita, devendo relatar de forma pela qual a responsabilidade foi executada. Nesse caso, a auditoria consiste na ação independente de um terceiro sobre tal relação, para expressar opinião e emitir comentários sobre como essa relação está sendo obedecida. A atividade da auditoria tem sua origem ligada à contabilidade. Por quê? Porque é uma técnica contábil. Uma vez que constitui uma técnica contábil, e aí ele vai me fortalecer aqui na frente. Seu enfoque era inicialmente voltado para avaliar e emitir uma opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis avaliadas. Então, de fato, isso aqui é um enfoque primordial da auditoria. Mas a gente vai ver que existem outros enfoques. Após a crise de 29, a atividade de auditoria adquiriu extrema relevância. Então, vem a história trazendo aí para a gente um suporte de que a auditoria passa a ser mais relevante após a crise de 29. Dentro da organização, passando a englobar todas as áreas da gestão, independentemente da natureza, pública, privada, sem fins lucrativos. A auditoria é importante para qualquer natureza de atividade. A equipe de auditoria precisa dispor de equipamentos, pessoal qualificado e, principalmente, independência durante sua atuação, para melhor alcance dos objetivos. Para tanto, é indispensável que a alta administração tenha consciência de seus benefícios. Em contrapartida, o produto do trabalho do auditor deve agregar valores para a tomada de decisão e, assim, garantir resultados satisfatórios na gestão dirigente. Diversas especializações da auditoria surgiram além da contábil, como a auditoria fiscal, que é a auditoria voltada para a parte de arrecadação tributária, a auditoria hospitalar, a auditoria do terceiro setor, a auditoria do processo, a auditoria ambiental, a auditoria de qualidade, a auditoria de tecnologia da informação e nosso objeto de estudo, a auditoria no setor público ou auditoria governamental. A auditoria no setor público. A auditoria no setor público, a chamada auditoria governamental, é aquela aplicada no âmbito da administração pública. Tá? Seja ela direta ou indireta, compreendendo as auditorias internas e externas, por exigência legal em todos os níveis do poder, federal, estadual, distrital, municipal. Segundo Peter e Machado, a auditoria governamental representa uma atividade de avaliação voltada para o exame, visando a comprovar a legalidade, a legitimidade, a adequação dos sistemas de controle interno dos resultados obtidos, considerando os aspectos da economicidade, eficiência e eficácia da aplicação de recursos públicos. A auditoria no setor público abrange um conjunto de técnicas para avaliar a gestão pública nos processos e resultados gerenciais na aplicação de recursos públicos por entidade de direito público e privado, mediante
a confrontação de uma situação encontrada em determinado critério operacional legal. Então aqui, pessoal, ele vai trazer toda a parte sequencial lógica do que é uma auditoria. Ele vai estar explicando para a gente, aqui embaixo, por exemplo, a relevância, tá, do que vai ser, o que vai impactar, melhor alocação de recursos públicos, inibindo desvios, imprudência, diversas outras coisas que vai beneficiar a administração pública. Então, aí ele vai também colocar aqui alguns princípios, tá? Algumas normas de boa governança, ele vai trazer aqui para a gente, vai enumerando, tá? E vai começar a falar da finalidade, tá, da auditoria no setor público. Qual é a finalidade? A finalidade básica da auditoria no setor público é comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos, avaliar os resultados alcançados quanto à eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional das entidades da administração pública. Então é todo aquele conceito dos tipos de auditoria, tudo somados aqui. Ok? Em todas as esferas, aí vai falar da parte do sistema de controle interno, do controle externo. Essa auditoria realiza atividades de auditoria nos órgãos componentes do Poder Executivo Federal e outras entidades que recebam ou administram recursos públicos. Para cumprir sua finalidade, a auditoria governamental pode considerar os seguintes aspectos essenciais. Então, aqui, diversos aspectos, como observância da legislação específica. E aí, eu deixo para uma leitura responsiva de cada um de vocês. Formas de execução de auditoria no setor público. Segundo Pitre Machado, a auditoria no setor público pode ser executada de diversas maneiras, considerando formas descritas a seguir. Formas de execução direta são atividades executadas diretamente por servidores em exercício nos órgãos, unidades do sistema de controle interno. Pode ser subdividida em centralizada, descentralizada e integrada. Isso aqui é importante, tá? E de vez em quando é questão de prova. Então, centralizada exclusivamente por servidores em exercício no órgão central ou nos órgãos setoriais do sistema de controle interno. Descentralizada por servidores em exercício nas unidades regionais ou setoriais dos órgãos de controle interno. Preste atenção que a centralizada vai ser sempre órgão central ou órgãos setoriais do sistema de controle. Ok? Aqui, ó, na descentralizada, nos órgãos regionais. A auditoria vai ocorrer nos órgãos regionais ou setoriais do sistema de controle interno. A integrada, a forma conjunta entre servidores em exercício em um órgão central ou nos órgãos setoriais, colotado nas unidades regionais ou setoriais do sistema de controle interno. Então, há uma mescla aqui. Tá? Então, existe a centralizada, a descentralizada, e quando eu junto a descentralizada com a centralizada, eu tenho a integrada. Forma de execução indireta é quando a auditoria
utiliza auditores independentes ou externos, não lotados nos órgãos da unidade de sistema de controle interno, contratado para realizar serviço de auditoria. Pode ser compartilhada ou terceirizada. Como que se dá compartilhada? Coordenada pelo sistema de controle interno, com auxílio de auditores de uma determinada entidade, desenvolvendo a atividade própria da entidade em outra. Terceirizada, executada por instituições privadas de auditoria externa. Ok? Então, tá? É bom pegar esses conceitos aí e gravar. Ok? Forma de execução direta, indireta e aquilo que se dá aqui, que se dá aqui. Tá? No anterior também a mesma coisa. Ó. Centralizada, descentralizada e integrada. Ok? Basicamente isso. Cuidado para não confundir. Tá? Cuidado para não confundir a execução direta com a execução indireta. Então aqui, ó, não pertence, não são lotados nos órgãos e unidades do sistema de controle interno. Tá bom? Só para ter essa forma de execução simplificada, atividade de auditoria realizada considerando-se informações de processo obtido por meio eletrônico, cujo custo-benefício não justifica o deslocamento de uma equipe de auditoria para o órgão. Então, nos sistemas de TI é o que mais tem acontecido, tá? Então, por exemplo, a Receita Federal, quando vai utilizar aí os seus diversos sistemas, ela não precisa ir mais lá na empresa verificar certas coisas, porque algumas informações já chegam para ela direto no sistema da Receita Federal. Processo de auditoria governamental. E aí, pessoal, nós temos aí o processo de auditoria governamental, que envolve método próprio, com aplicação de procedimentos técnicos objetivos de obter o quê? Informações para subsidiar o quê? A conclusão do auditor. Então a gente vai ver que a auditoria está voltada em buscar essa conclusão. Esse processo é composto por 4 etapas ou fases interligadas, a qual serão detalhadas. A fase do planejamento, nós teremos uma aula só sobre isso, onde são definidos os objetivos, escopo da auditoria, os recursos necessários, prazo para realização, além de ser feito o levantamento da legislação, das normas aplicáveis. Nessa etapa deve ser utilizado o tempo necessário para a sua realização, para fim de evitar problemas na fase seguinte. Então, é a primeira etapa. Também envolve a elaboração de um programa de auditoria, que vai ser seguido lá na fase de execução. A elaboração é agora, no planejamento. A prática ocorre na fase de execução. Execução é a etapa prática da realização dos trabalhos. Envolve trabalho de campo, análise de dados e documentos, em que são aplicadas técnicas de auditoria para a obtenção de quê? De evidências apropriadas e suficientes, visando o quê? Os relatórios. E essa aqui é a segunda fase. Terceira fase, comunicação dos resultados, consiste na elaboração do relatório de auditoria pelo auditor responsável por comunicar aos gestores achados os resultados dos exames. Esse autor aqui separou essas duas fases. Nós vimos que na aula anterior o autor manteve essas duas fases conexas, como uma fase só. Esse autor aqui já separou. Monitoramento ou
follow-up. Etapa em que são monitoradas as recomendações do relatório, ou seja, o relatório aqui determinou para a unidade algumas coisas a cumprir. E esse monitoramento aqui é onde vai ser feito ali a verificação, tá, do andamento de suas implantações pelos responsáveis. Assim, o processo de auditoria envolve etapas essenciais para o alcance dos objetivos de trabalho, as quais não devem ser suprimidas ou desprezadas, visto que tal atitude pode influenciar negativamente os resultados. Tais etapas se repetem independentemente do tipo de auditoria no setor público escolhido, considerando a natureza dos exames a serem executados, ou seja, essa estrutura ela vai repetir, não importa o tipo de auditoria que nós vamos executar. Tipos de auditoria no setor público. Tá? As auditorias governamentais podem ser realizadas de várias formas, sendo classificadas de maneira geral no objeto dos exames, seguindo os tipos de auditoria de gestão, de programas, operacional, auditoria contábil, auditoria de sistemas e auditoria especial. Na sequência, vamos conhecer cada uma. Então, algumas aqui nós já comentamos sobre ela. A auditoria de gestão é aquela que vai verificar o quê? A chamada LELE, legalidade e legitimidade. Ok? E aí vai estar muito voltado aqui, para uma opinião, tá? Certificar a regularidade das contas, verificar a execução dos contratos, convênio, acordos ou ajustes, a probidade na aplicação dos recursos, a guarda na administração de valores, bem do Estado, ele confiável. Então, basicamente isso. Vai estar voltado mais para esse aspecto de legalidade e legitimidade. Durante a execução das auditorias de gestão, são considerados, entre outros aspectos a seguir, exame das peças, tomar decisão, verificação da existência física dos bens, sistemas, legislação pertinente, avaliação dos resultados operacionais, dos programas de governo, quanto à economicidade, eficiência e eficácia, sempre. Vamos falar de operações, vai estar ali, tá bom? Não é aqui, tá? Aqui a gente não está falando da auditoria operacional, mas nós estamos verificando a avaliação quanto a esse aspecto, tá? Então aqui, fosse operacional, eu ia verificar somente isso. A de gestão não, ela é bem ampla. Ia estar verificando se o aspecto operacional cumpriu o seu papel. E a gente não está fazendo aqui através da documentação, tá bom? Auditorias de programas. A atuação do governo está pautada sobre forma de programas para melhor capacidade e eficiência da administração pública. Segundo o Manual de Contabilidade aplicado no setor público, um programa representa um instrumento que organiza a atuação governamental, composto de ações para a concretização de um objetivo comum estabelecido. Tal objetivo é mencionado por indicadores estabelecidos em planos, visando a solução de problema, atendimento e demanda da sociedade. Então, quando é aprovada a lei orçamentária anual, tá? O orçamento é dividido em programas. Esses programas, para que eles sejam executados, deve ser tomado algumas ações. Ok? Então, a auditoria de programas é para ver se esse recurso que entrou aqui nessa unidade
para executar determinado programa, as ações que foram tomadas foram para beneficiar esse programa e concluir com sua finalidade. Então, a auditoria de programa vai examinar e avaliar a execução dos programas e projetos governamentais, incluindo a verificação correta da aplicação dos recursos descentralizados, aquilo que a gente acabou de enumerar ali atrás. A auditoria operacional é a auditoria que ela é voltada para avaliar as ações gerenciais e procedimentos envolvidos no processo operacional dos órgãos e entidades. E aí a gente tem um manual de auditoria operacional do Tribunal de Contas da União. A gente vai ter as 3 palavras, os 3 E's: economicidade, eficiência, eficidade e efetividade. Aqui eu tenho 4 E aqui, tá? De organizações, programas, atividades governamentais e a finalidade de promover o aperfeiçoamento na gestão pública. Tá bom? Deixo aqui para a leitura de vocês. Auditoria contábil, tá? Objeto de estudo patrimônio das entidades. Sobre os resultados alcançados para a prestação de contas, aprovação da contabilidade e subsídios na tomada de decisão. Então, aquela que está voltada ali para estudo patrimônio. O estudo patrimônio pode analisar a parte contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Ela também avalia as etapas de execução de subsistemas contábeis, orçamentário, financeiro, patrimonial e custos, a adequação dos registros, a documentação comprobatória e ainda aplicações contábeis específicas, como suprimento de fundos, cartão de pagamento, despesas de exercícios anteriores, depreciação de ativos, teste de recuperabilidade. Então, tudo isso aqui voltado para registro contábil. Então, está dentro ali da nossa parte de auditoria contábil. Auditoria de sistema, cada vez mais os sistemas de informação estão presentes no setor público, aquilo que a gente tinha falado 2 aulas atrás. Então, dessa forma, a auditoria objetiva assegurar a adequação à privacidade dos dados e informações oriundas dos sistemas eletrônicos de processamento de dados, observando diretrizes estabelecidas, bem como legislação aplicável. A auditoria de sistemas dentro desse escopo pode avaliar os controles internos dos sistemas, validar sua eficácia e avaliar condições de segurança da informação, considerando integridade, disponibilidade e confidencialidade das informações. A auditoria especial é aquela que objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, natureza incomum ou extraordinária, sendo realizada para atender uma determinação expressa por autoridade competente, ou por solicitação de autoridade com base em denúncia ou avaliação de risco. Por exemplo, quando o Poder Executivo, ele vai dar exemplos aqui. E aí, como eu falei em aulas anteriores, classificam também nesses tipos demais trabalhos de auditoria que não estão inseridos em outras classes de atividade, ou seja, auditoria que não está classificada em outro tipo de auditoria.
Princípios de auditoria no setor público, nós já falamos sobre ela na aula anterior. Tá? Então, ética, independência, julgamento profissional, ceticismo profissional, controle de qualidade, gerenciamento de habilidades, risco e auditoria, materialidade, documentação e comunicação. Tá bom? Então, isso aqui, pessoal, nós já falamos sobre ela, só que de forma mais resumida. Então, deixo aqui para uma leitura de cada um de vocês,